Muito boa noite a todos. Agora, começando oficialmente, a gente está gravando essa nossa reunião. Hoje, dia 6 de novembro. Sou o professor William Ferreira, estou acompanhado da professora Kátia, e inicialmente, a gente está fazendo uma reunião com os nossos orientados, co-orientados, filhos adotivos, parceiros de trabalho, amigos, todo mundo que participa conosco da linha 3, Práticas Pedagógicas para a Equidade no MPE. E o objetivo da gente ter chamado essa reunião é que a gente tem umas coisas práticas para tratar em relação a cronograma, ajuste de calendário, e num primeiro momento é sobre isso, mas depois a gente tem umas coisas técnicas para falar. Meu boa noite a todos. Boa noite, Kátia. Só para a gente registrar. Boa noite para todos. Só dizendo aqui que a Kátia Viviane, né, minha orientada também, ela não é da linha Equidade, né? Ela é da outra linha, mas também está trabalhando com as mesmas coisas, então faz sentido ela estar aqui, tá? Perfeito. Então, a primeira coisa que tinha para falar para vocês, e aí é uma pergunta direta, porque no nosso cronograma, apesar da gente não ter terminado ainda as disciplinas, a gente ainda está fazendo o Matemática 3 e está fazendo uma avaliação, a gente está na iminência do Seminário 2, e daqui para frente, o que acontece? A gente, na reunião da semana passada, dos professores, a gente estava falando sobre qual que é a sequência daqui para frente, e a Juliana, a professora Juliana, ela já mandou documentações para que a gente possa fazer o Seminário 2, a qualificação e a defesa. Então, apareceu a linha de chegada. Essa que é a verdade. Apesar da gente não ter terminado, e muitos de vocês ou já estão terminando as suas aplicações, ou estão em vias de, e tem gente que nem começou, mas enfim, não tem problema. Mas para quem está adiantado, a primeira oportunidade, o cronograma dentro do que a gente tinha colocado, era apresentar o Seminário 2 em dezembro, e entre fevereiro e março fazer a qualificação, e 2 meses depois, 3 meses depois, isso significa junho, a gente ia apresentar a qualificação, fazer a defesa da dissertação e encerrar o mestrado. Então, parece que está longe, mas, na verdade, o negócio daqui para frente, ele dá um tiro e também acabou. Bom, para isso, então, essa é a minha primeira pergunta matadora, porque aí ontem eu estava conversando com a Juliana, e eu perguntei justamente para ela, se alguém tiver interesse em ir para o Seminário 2 em dezembro, qual o limite de data que a gente tem? E ela me falou o seguinte, o último dia letivo, o último dia que a universidade opera, é no dia 20 de dezembro. Então, o Seminário 2, ele precisa acontecer ele tem que ser apresentado entre os dias 10 e 17 de dezembro. Anota aí, depois a gente atualiza tudo isso. Aí é o seguinte, para apresentar entre o dia 10 e o 17, a essa altura do campeonato, e por que a gente chamou a reunião nós num primeiro momento? Porque, com raras exceções, se alguém for apresentar alguma coisa do seminário, somos nós. Somos nós do time William, da professora Kátia, da Érica, a Pamela está aqui, talvez a Karen, talvez um ou outro vai ter. Lembrando que quando aconteceu no Seminário 1, em junho, eu acho que vocês vão se recordar disso, na primeira chamada, em junho, foi um salseiro que a gente estava no Corpus Christi, e a gente preparou a documentação do Seminário 1 e mandou, e no final das contas foram 20 pessoas que apresentaram na primeira leva. E depois começou uma repescagem. Começa a gente apresentando no final de junho, começa a gente no começo de agosto, começa a gente... E assim foi. Vai acontecer de novo. Mas nesse primeiro momento, quem está fazendo a aplicação, quem já tem alguma coisa para apresentar no Seminário 2, somos nós. É quem está aqui na sala, com algumas contribuições de algumas outras pessoas que a gente já sabe. A questão é, para apresentar entre o dia 10 e o dia 17, o texto tem que estar pronto no dia 30 de novembro. Ele tem que estar pronto no dia 1º de dezembro.
Nesse momento, aí eu chamei a Kátia para a reunião e toquei o sino. Acendi o sinal de alerta, por quê? Se vocês me falarem assim, ó, não dá, a gente não vai correr. Se a gente falar, olha, eu quero muito apresentar o Seminário 2 esse ano ainda antes do Natal, que daí a gente segue o cronograma, quem tem expectativa de defender em junho, a gente precisa fazer coisa desse tipo. Diga, Kátia, pode me cortar. E quem quiser me cortar, essa é a primeira pergunta. Eu quero te cortar um minuto. Sim. Primeiro, vamos entender o que é Seminário 2. Tá? Seminário 2 é tudo que vocês já têm, que passou pelo Seminário 1, tá? Vai tirar dali o cronograma, algumas coisas, né? E a gente, no Seminário 2, tem que apresentar os resultados, mas a gente não tem que apresentar todos os resultados, beleza? É tipo dizer em que direção estamos. Obviamente que quem já fez todas as aplicações vai colocar lá e vai dizer, já fiz todas as aplicações, beleza? Isso é uma parte dos resultados. A outra parte é a análise, no caso dos meus pupilos e da Érica, análise de conteúdo, que a gente viu uma live ontem, tá? E no caso do William, o seu é o que mesmo? Análise textual. Análise textual, tá? Que é diferente, mas quase a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? A análise de conteúdo de Barban, assim, no meu pensamento, ela não vai estar completa, porque nem daria tempo, tá? Tem muita coisa aí de inferência, né, que a gente viu na live ontem, muitos detalhes que a gente deveria colocar, talvez a gente coloque algum mapa mental para explicar melhor, então, essas coisas serão feitas depois. Mas uma análise de conteúdo preliminar, como foi dito na live ontem, a gente pode fazer uma análise de conteúdo até onde a gente caminhou, de uma parte ali do trabalho. E a outra fica para depois, beleza? Então, o que eu quero dizer é que o Seminário 2 não é a qualificação. A qualificação, para mim, tá? Porque para alguns professores ainda não precisa ter tudo, tá? Mas para mim, a qualificação tem que ter tudo. Beleza? Mas o Seminário 2 nem é possível nesse momento aqui para nós. Acabamos de fazer a aplicação das atividades, e o Seminário 2, ao meu ver, para mim agora, ele faz muito sentido, porque vem uma banca interna nos dizer, olha, isso daí não está legal, entendeu? Vamos tentar uma outra coisa, antes da qualificação. Tá? E aí a gente tem um tempo, quem for para o Seminário 2 agora, fica com um tempo mais, digamos assim, folgado, para preparar melhor a qualificação. Eu gosto que quando o aluno vai para a qualificação, não tem quase nada para corrigir. Às vezes não é possível, tá? Mas às vezes o aluno vai para a qualificação, no outro mês já é a defesa. Certo? Se fez tudo certinho. Se não, se chegar na qualificação e o membro externo falar, ó, não concordo, eu acho que tem que fazer mais uma análise disso, daqui. E aí vocês ficam com o tempo aí mais folgado para poder pensar sobre isso. Então, eu só queria colocar isso. O Seminário 2 não é um trabalho completo, tá? Mas tem que ter uma parte boa, o que for possível, né, dos resultados. E uma nuance do que você faria no produto técnico. Então, no Seminário 2, deve aparecer uma parte do produto técnico. Na sequência da fala dessa questão do calendário, aí eu falo um pouco para vocês da estrutura que a gente espera. Aí a gente conversa tecnicamente. Thaís, pois não. Thaís tinha erguido a mão, baixou a mão. Tinha pergunta, posso seguir?
Perdão, eu estava falando com o microfone desligado. A minha pergunta é, se a gente não apresentar agora, em dezembro, fica para quando? Para final de janeiro, início de fevereiro? Como que seria? E aí atrasa alguma coisa a gente pegar o diploma em junho, julho? Ou não? Sim. Nesse caso específico, sim. Porque o que vai acontecer? Porque considerando que a atividade da universidade, a gente deve voltar, eu não estou com o calendário aqui na minha frente, mas a Kátia está mais antenada nisso do que eu, por conta das coisas do IBE. A gente deve voltar, praticamente, eu acho que no dia 20 de janeiro. Ou seja, só que daí volta, vai estar num processo de atribuição de aula, vai ter todo o processo na universidade que a gente está colocando ela para rodar. A operacionalidade mesmo, ela deve voltar, então, em fevereiro. Eu acho pouco provável que a gente consiga fazer banca na primeira quinzena de fevereiro, de Seminário 2. Pelo contexto que a gente sabe e da retomada das aulas. Eu acho pouco provável. Considerando que isso deve acontecer da segunda quinzena de fevereiro para março, e eu já estou falando que eventualmente, quem apresentar o Seminário 2 agora, é quem vai estar pensando em qualificação nesse período. Então, a gente vai ter que estruturar, você imagina que são 40 pessoas, e a gente vai ter que organizar banca para os 40 em momentos diferentes das outras linhas também. Então, quer dizer, eu não sei o quão viável vai ser isso e como é que a Juliana e a Suzana, que é a coordenadora adjunta, como é que elas vão resolver isso. É possível? É. Eu não consigo te dizer se é pertinente quando que vai acontecer isso, se é em fevereiro e março. Uma vez que você apresenta o Seminário 2 em fevereiro ou março, automaticamente a gente começa a jogar praticamente 2 ou 3 meses para cada coisa. Porque aí, depois do Seminário 2, a gente tem que fazer o exame de qualificação, depois do exame de qualificação, a gente vai para a defesa. Então, considerando que o negócio vai ser fevereiro e março, se a gente considerar 3 meses, a gente já vai estar em maio. Se for em maio, mais 3 meses, provavelmente vai estar em agosto. Está fora do tempo? Não está fora do tempo. Mas, porém, contudo, teve... Não vou citar nomes porque não é o caso, e também não é o caso de segredo também. Tem uma das nossas companheiras aqui, que é orientada também do nosso time, que ela falou assim, que se defendesse em junho, ela consegue pleitear e agregar a titulação no salário dela para o ano que vem. Mas isso tem que ser feito até o primeiro semestre. Eu não sei como é que funciona isso para vocês. Então, é esse que é o ponto. Então, só para a gente ter ideia, não vai atrasar, e pode ter certeza que vai chegar em dezembro do ano que vem, acreditem. Tem gente que provavelmente não vai estar lá em outubro, novembro, e não defendeu ainda. Só um minuto, a pessoa pode até prolongar, mas ela tem que pagar. Então, eu ia chegar nisso também. Não é coisa. A gente pretende que todos vocês defendam até junho, para ficar tranquilo, menos da 24, que é a Kátia. Sim. A Kátia vai demorar um pouquinho mais, mas ela vai ficar mais tranquila também, vai poder publicar mais, né? Mas o nosso intento é que todos, o que a gente gostaria, o sonho meu e do Will, que todos fizessem o Seminário 2 agora. Tá? Que todos fizessem pela tranquilidade de vocês, né? De poder caminhar um pouco mais tranquilo. Isso é utópico. A gente tem esse anseio. Tá difícil? Não. E aí, assim, mas essa é a primeira coisa que a gente precisava colocar, deixar essa questão no cronograma e falar, assim, que ia ser muito bacana a gente sair do Natal já com o Seminário 2 apresentado. Mas, de repente, no ritmo que vocês estão nas escolas, no que vocês estão fazendo no mestrado, o que tem de entrega, e eu sempre defendo, e todo mundo que conversa comigo sabe disso, a gente tem que trabalhar com aquilo que é possível. Se você falar assim, ó, eu vou me enroscar, não pega porque você vai gastar energia, você vai passar raiva. E a gente vai continuar, e a gente vai trabalhar no gargalo. Não é essa a ideia. Beleza? Eu vou pedir, eu conversei então com a Kátia, a gente vai pedir essa resposta pelo menos até segunda-feira. Porque aí, então avalia, conversa direitinho, se for o caso, conversa com o orientador,
conversa com a gente, fala assim, ó, eu tenho isso, o que eu preciso fazer para chegar? Olha, eu acho que dá. Se acha que dá, a gente vai gastar energia para dar. Se a gente sentir que, ó, não, o negócio vai dar uma empacada, a gente não tá atrasado, a gente não tá nada. Tá joia? É só a questão da gente manter o curso para trabalhar um pouco mais folgado até junho. É isso. Porque em algum momento alguém vai aparecer lá na sala e vai falar assim, ó, vai ter o seminário 2. O povo vai sair batendo cabeça. Beleza? Não é o nosso caso, a gente já está sabendo e a gente vai ter opção se a gente vai ou não. Beleza? Alguém tem alguma pergunta sobre isso, por enquanto? Companheiro Everton, Anderson, Alessandra. Everton, manda aí. Oi, agora sim. Então, pensando ali no cronograma, pensar seminário 2, agora em dezembro, aí pensando na projeção da qualificação em março, né? Vamos Boa. pensar assim, é um mês cheio, né? Vamos pensar assim. E a defesa até junho, né? Pensando ainda nesse primeiro semestre aí, como você também comentou. Não sei. Assim, o meu caso, por exemplo, já fiz 4 encontros, então tenho 50%, aí opa, esse 50% vai para o seminário 2, e aí faz os ajustes e finaliza na qualificação com os outros 50 faltantes, né? E já fico mais leve, vamos dizer assim, ou mais tranquilo em relação na escrita, né? Mas eu não sei se isso vai vale para todo mundo, porque cada um tem sua demanda, e aí tem os prazos, né? Dezembro, você falou 20 de dezembro, né? Então, né, 20 dias só. Nem isso, né? Exatamente. Nem isso, porque a gente pensa segunda a sexta, né? Então, seriam menos ainda, né? E eu também queria que ponderassem, Everton, a questão que a gente está no último ciclo de disciplinas. Com a graça do Papai do Céu, os sábados vão ficar livres. E isso para quem está escrevendo, para quem está fazendo, para quem está pensando, vai ter tempo. Quer dizer, hipoteticamente, a gente vai ter tempo de ler. Vai ter tempo de organizar as coisas com um pouco mais de calma. Você não tem um compromisso de ir para a faculdade. Então, ele é muito estratégico. Ele é muito estratégico. É claro que apresentar o Seminário 2 agora em dezembro ia ser o céu. Mas, de repente, esse céu ele vai custar caro. E a não ser que você tenha um negócio assim, um pouco mais encaminhado, fala assim, ó, eu acho que vou correr. Eu vou me esgoelar, mas vai dar certo. A gente vai dar o suporte. A gente vai dar o suporte. Mas é estratégico e a minha parte, a nossa parte, a minha parte da Kátia e da Érica, nesse momento, era pelo menos jogar limpo e falar, olha, alguém vai aparecer lá e vai falar que vai ter seminário 2. Não é porque vai aparecer e vai falar que tem seminário 2 que você tem que pegar. Porém, seria interessante. Mas assim, se não der, ok, mas vamos trabalhar sério. O dia que aparecer a primeira data, pega. Porque senão não defende em junho. É isso que eu tô falando para vocês. Não sei como é que é a questão do agregar a titulação. O, o Vitor fez uma pergunta aqui, mas eu vou abrir por essa primeiro, depois a gente já continua. Tá joia? Então, Will, você sabe que eu tô numa situação parecida com o Everton, só que eu tô com 75% já aplicado. Sim. Só que o meu tem um agravante. Esse mês de novembro é um mês meio conturbado para mim, que eu sou ingressante. Então, eu tenho, agora, fazer o ingresso na escola nova, correr atrás de documentação, tem a questão de transferência de PEI que eu vou poder fazer. Então, assim, aparentemente, eu acredito que eu consigo. Seria à vontade, porque estou com 75% ali, escrever, não precisa estar tudo, mas só que tem esse lado também às vezes, eu me preocupo em fazer as coisas mal feitas, né? De correr, talvez, e não ficar desfocar daquilo que a gente pretende observar.
né? Que agora é a parte, assim, não que as outras não fossem, mas é a parte dali da estrutura, do que a gente vai, tipo, deu certo, não deu certo, enfim, né? Querer a gente quer, eu também estou no mesmo patamar do Everton. Eu tenho, agora em novembro, está sendo muito conturbado mesmo com as datas que tem atribuição, tem uma série de coisas que vai acontecer para quem é ingressante. Quero estar lá, mas eu fico preocupado nessa questão, de verdade, por causa do tempo de sentar, de fazer a leitura, de interpretar os dados, de aquelas conversas que a gente tem, de tentar alinhar o que precisa realmente ser estudado, né? Não tentar estudar tudo e acabar não estudando nada. Mas é só essa minha preocupação, que o prazo, assim, tá apertado, mas a gente quer, de verdade, a gente quer, os colegas que querem. Mas eu não me preocupo com isso. Então, Lessa e todos. O objetivo central da gente tocar o sino e chamar essa reunião hoje, e para ela correr de uma forma breve, é justamente para dar ciência. Porque, assim, isso não chegou lá ainda, mas alguém vai aparecer num sábado e vai tocar o sino lá. E a gente já sabe como é que é. Então, é assim, a gente não está atrasado. A gente não está atrasado. Então, se realmente falar assim, ó, olha, vou deixar e vou fazer as coisas com mais calma. Você pode ter certeza que vocês vão ter o apoio do mesmo jeito. Não tem problema. Se eventualmente alguém quiser abraçar, mas dá um alô pra gente, até pra gente coordenar também o prazo, para não chegar 5 trabalhos, 6 trabalhos na mão da Kátia, na minha mão, no final de semana, pra gente entregar no outro, a gente sabendo que a gente tem 20 dias. E vai estar apertado para todo mundo, e é final de semestre para todo mundo. Beleza? É só isso. O Vitor, ele tinha perguntado, Kátia, tem o portfólio. O portfólio fica mesmo para janeiro, e outro ponto, outro ponto. O portfólio, ele pode ser entregue quando estiver normalizado na universidade, lá para a segunda quinzena de fevereiro. Não, o portfólio tem uma data, ele tem uma data já para entrega, tá? Uhum. Eu não me lembro de verdade, se é janeiro ou se é fevereiro, não me lembro, tá? Mas tem uma data já fixada, e essa data, ela deve ser cumprida. Tá? O portfólio são todas as atividades que vocês fizeram ali da linha 3, obviamente uma reflexão, mas assim, meus alunos falam, que eu falo, 5 minutos você faz, né? Porque vocês já têm um conhecimento, um cabedal aí que vocês adquiriram, vocês já fizeram artigo, né? Já fizeram ali estruturação de artigo, já fizeram reflexão, né? Então, o portfólio faz 5 minutos. Estou brincando. Na verdade, assim, o portfólio vão fazer, se tiverem já feito o seminário 2, estão tranquilos. Se não tiverem feito o seminário 2, vamos entender que teria que fazer em fevereiro, o seminário 2, colado no portfólio, do mesmo jeito. Então, é uma escolha que a gente faz, entendeu? Tudo está colado, uma coisa na outra. E é o movimento do mestrado, entendeu? É o movimento do mestrado. O Anderson está perguntando o que tem que se apresentar no seminário 2, tá? Eu já coloquei aqui, o seminário 2 não precisa ser a sua dissertação completa. Tá? A sua dissertação completa, eu gosto que seja na qualificação, mas já vi sem ser completa na qualificação. Tá? Na dissertação, obviamente, tem que estar pronto. O seminário é aquilo que vocês já têm escrito, o seminário 1, né? Mais um pouco não. Alguns resultados, não precisa ser todos os resultados. Nós, acredito que sejamos um grupo que está mais adiantado, assim, de aplicação, tá? Pelo que a gente ouve, tá? De aplicação. Que seja 50%, 75% do que aplicou ali na sala. Só que não é só o que aplicou na sala, né? Tem que dar uma sapecadinha ali na análise de Bardan,
né? Posso interromper só um pouquinho, Kátia, que daí eu consigo mostrar coisas. Ah, não, pera só um pouquinho. Deixa eu só terminar. Do Anderson. Precisa dar uma sapecada ali na análise de Bardan sobre os resultados que você já tem. Beleza? O que não tem como fazer análise. Então, a gente vai falar que vai fazer uma análise preliminar dos resultados já obtidos. E também uma nuance do produto técnico. Tá? No seminário 2 seria interessante. Eu já vi apresentar em 100, mas seria interessante falar o que vai fazer no produto técnico, uma capa dele, sabe? Alguma coisa assim, nesse sentido. Pode falar, Will. Sendo bem pragmático, gente, assim, apesar da Kátia ter falado, Anderson, assim, e até para todo mundo ter ideia do que é o documento. O documento, ele está metade pronto. Porque lembra o que a gente preparou para o seminário 1? A gente preparou uma base de um pré-projeto e a gente incorporou elementos para a gente mandar para o comitê de ética para avaliação. Então, o memorial vai precisar mexer? Não. Se você quiser mexer no memorial, você vai fazer perfumaria, você vai ajustar coisas que você não tinha antes. A introdução precisa mexer? Salvo se alguém lá na banca do seminário 1 falou que estava horrível. Mas a introdução não vai mudar. A contextualização do problema não vai mudar. A relevância não vai mudar, a justificativa não vai mudar. O objetivo do seu projeto mudou? Se mudou, se teve sugestão, troca. Não trocou? A pergunta de pesquisa mudou? A banca do seminário 1 falou para trocar a pergunta de pesquisa? Não trocou, ela continua a mesma. O objetivo mudou? Não, continua o mesmo. O objetivo específico, alguém falou para você trocar os 3, 4 objetivos específicos? Não, continua o mesmo. Nota que a gente já caminhou, eu acho que pelo menos umas 5 páginas, quase 10 páginas aí. Então, assim, já não precisa fazer. A revisão de literatura, eu tenho que mexer? Vocês conheceram mais autores. Essa medida que eu estiver lendo mais, que você estiver tendo mais percepções, você simplesmente vai recheando ela com outras coisas. Mas ela precisa ser refeita? Não, ela não precisa ser refeita. Então, assim, nesse momento... William, e se eu mandar a revisão do jeito que está para o seminário 2? De repente, você vai pegar uma banca, você vai pegar a Kátia na banca, você não vai pegar porque a gente é orientadora, a gente não vai estar na banca. Mas, de repente, a Kátia está na banca e ela vai falar assim, olha, a revisão de literatura precisa melhorar isso e aquilo. Enquanto está no seminário 2, a gente vai ouvir, eles querem ver o andamento da pesquisa, em que pé que está, como é que estão as coisas. O dia que chegar na qualificação e o cara falar assim, ó, tá ruim, aí tocou o sino. Aí o bicho pegou. Mas no seminário 2, enquanto a gente está passando isso, a gente tem a consciência que a gente precisa melhorar e a gente vai agregando coisas e eles também vão continuar fazendo sugestões. A gente vai pegar gente diferente na banca e o cara vai falar assim, ó, olha, eu não gostei do título. Eu acho que a pergunta podia ser outra, acho que o objetivo podia ser outra, e assim a gente vai até o fim. O método, ele já está delineado. Porque o método, você já configurou o método, você já colocou, você montou um plano de aula e ele já está como anexo, apêndice, lá do seminário 1. Você só está aplicando aquilo. Então, quer dizer, a contextualização já tem do método, como é que você vai fazer, como é que você vai implementar, como é que você vai anotar as suas impressões, como é que você vai avaliar, já está tudo escrito. Vai sair a parte do CEP. Não precisa mais. Porque o primeiro documento era o que ia mandar para o comitê de ética. A parte que está lá, o CEP, você só vai escrever de uma maneira diferente, falando que você está respeitando os princípios éticos, que isso e aquilo. Você passou na reunião do CEP, você vai colocar o número, você vai colocar o número do seu processo, tal. Fiz isso. Fez isso e outra. Os anexos lá do CEP, o TSLE, TSLA, sai tudo. Tira tudo. Porque agora, o do seminário 2, você já passou no CEP, já não precisa mais daquilo. Fez. Aí chegamos na parte do resultado. Então, até o Anderson que tinha feito a pergunta, eu acho que agora eu acho que ficou de uma maneira pragmática, assim, vocês podem ver, assim, a gente tem 20 dias, mas até
até o método praticamente é a mesma coisa. A gente tem ajuste. Mas até o método tá tudo certo. Na parte dos resultados, é que aí a gente precisa mexer. É isso que precisa acontecer para quem for nesses 15 dias, para a gente trabalhar 5 dias. E como é que a gente vai fazer isso? Para quem está escrevendo, até esse ponto, alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou compartilhar a tela e aí eu mostro efetivamente o que eu gostaria. Ô Anderson, respondeu a pergunta? O Vitor também, a galera aí, só coloca um joia aí pra gente, só para saber se dá para tocar. E as meninas, alguém quer perguntar alguma coisa? Valeu, Vitor. Eu queria dar uma palavrinha, tá? Sim. Eu queria dar uma palavrinha. Enquanto isso, eu vou achando seminário 1 e seminário 2, reprova? Sim. Sim, reprova. Só que eu, Kátia, nunca vi ninguém reprovar. Por que que eu não vi? Porque, por exemplo, eu vou citar o Everton. Se eu achar que o trabalho dele não está bom, se ele falar lá no dia 30 para mim, Kátia, terminei aqui o trabalho. Se eu achar que não está bom para o seminário 2, ele não vai. Então, por isso que o orientador tem que dar o aval dele. Falar assim, pode ir, entendeu? O orientador conhece se o seu trabalho passa ou não passa. Entendeu? Quero falar isso para dar uma segurança para vocês. Se eu achar que o trabalho não está bom, não vai para o seminário 2. Entendeu? Mesmo que tenha falado assim, não, eu consigo. A entrega no dia 30, um trabalho que não tem como ir, não vai. Beleza? Então, para dar uma segurança para vocês. A mesma coisa, Will. Se ele está seguindo lá o trabalho, aí você entrega um trabalho que não tem o que é necessário para o seminário 2, ele não vai deixar ir. Ele não vai arriscar o aluno dele reprovar. Beleza? É isso. Então, beleza. Então, tranquilo. Então, tá. Nesse ponto, a gente ajustou o cronograma e a gente viu que a gente está com metade do programa, metade do texto, ok. Isso daí é bom para a gente se situar e saber o quanto de energia vai gastar. Nesse momento, o que a gente faz, então? Então, a gente viu até a metade, ok, eu preciso escrever meus resultados e ontem vocês conversaram com a Cleusa sobre a parte de análise. Então, tá. O Vitor mandou aqui, até o dia 30 deve estar pronto. Thaís, antes de eu compartilhar a tela. Deixa eu só ler o do Vitor aqui e a gente já passa para a Thaís. O texto deve estar pronto para o orientador ou enviar para a banca. Ô, Vitor, na verdade, a gente vai estar a 10 dias de mandar para a banca. O dia 30, eu acho que ele tem que estar pronto para mim. Porque se os 6, você imagina que não são 6, a gente tem orientados e co-orientados. Se todo mundo resolver mandar, vai encavalar o negócio. Em uma semana vai dar um trampo do caramba. E eu também vou estar em final de semestre lá na faculdade. Beleza? Thaís. A minha pergunta é se a gente vai fazer a análise igual foi explicada ontem, utilizando o Bardan. Eu vou mostrar um exemplo. Eu vou mostrar exemplos aqui. No nosso caso, Thaís, eu deixo a critério. Eu prefiro sempre trabalhar com análise textual e eu vou mostrar para vocês a diferença. E a Kátia, eu pedi para ela separar um exemplo de um trabalho recente que a gente fez com análise de conteúdo, que a Cleusa, ela mostrou alguns exemplos, mas a gente tem exemplo prático do que a gente tem feito também, tá joia? Mas é muito a critério, é muito a gosto. Tudo que eu faço das coisas que a gente tem escrito, a gente tem feito análise textual, a gente não tem feito análise de conteúdo, e a gente pode falar um pouquinho disso hoje, já que não é o objetivo central. Eu vou compartilhar aqui a tela e eu mostro para vocês parte da estratégia. Então, antes de discutir os resultados, eu preciso escrever os resultados. Bom, deixa eu por partes. Esse trabalho aqui, o pessoal da Kátia, o nosso pessoal, de uma maneira geral, já conhece. É um trabalho, é uma defesa da UFMG. Essa estudante, ela escreveu uma dissertação de mestrado chamada Trabalho em Grupos na Aula de Matemática, onde praticamente ela trata de abordagem do PED.
Então, para quem nunca teve contato, para quem nunca viu uma dissertação, assim, ó, aulas em grupo como estratégia pedagógica, o trabalho em grupo no contexto colaborativo, aula como estratégia pedagógica para o ensino da matemática, desdobramento da proposta de aulas em grupo. Então, assim, é um material que é interessante de ler e ele já vai mostrar como é que foi o método dela, como é que ela apresenta os resultados. É uma coisa, assim, bem interessante e é um trabalho que ele já está configurado. De repente, ele pode te dar algumas percepções, alguns insights de como é que a gente pode escrever isso. Eu já tinha compartilhado com o pessoal do meu grupo, mas eu vou compartilhar nos grupos novamente. Salve esse material que ele pode vir a ser útil no futuro próximo. Beleza? Will, só um minutinho, vê se a Van está pedindo para entrar, a Vanessa. Não, tá liberado, eu deixei a sala livre. Ah, então tá bom. Beleza, eu tinha deixado a sala livre. Num segundo momento, é uma coisa que a gente aprendeu, o nome, pelo menos, né, numa dessas aulas de matemática recente que a gente teve, que era um trabalho, a gente aprendeu o conceito de vinheta. E para todo mundo que trabalha comigo, e a gente já escreveu o artigo, vocês vão identificar isso de uma maneira muito fácil, muito latente. Eu separei uma tese, que é ela da Federal do Rio Grande do Norte, e ela trata de vinhetas narrativas na formação de professores de português. Mas, William, o que tem a ver isso? Na verdade, assim, você precisa ler isso daqui para valer? Não, na verdade, eu só queria mostrar para vocês o que é uma vinheta, e eu vou deixar aqui a tese, na hora que eu mandar da dissertação lá do trabalho colaborativo, eu vou mandar o de vinheta, porque daí vocês vão perceber formas que a gente pode escrever. Então, olha só, eu peguei um exemplo de vinheta aqui embaixo, olha só como é que ela conta, a autora está contando a história dela. Ela fez o relato de experiência e ela fez a aplicação. E aí ela fala assim, ó, dito boa noite de ambas as partes, procuro um lugar longe do ar-condicionado para me acomodar. Meu esforço é em vão, pois com a chegada de mais 2 pessoas, o professor pede que façamos um círculo. Ele é jovem, negro, e veste uma camisa estampada com várias frontes do Homer Simpson. No entanto, há algo diferente nesse professor. Depois desses 10 anos que estou na universidade, essa é a primeira vez que eu encontro alguém disponível e disposto a construir um novo curso de estágio. Não somente os currículos e afins, mas e inclusive a vida da escola e seus agentes, fazendo disso o norte da nossa preparação assistida. Talvez seja a hora de insistir. Vocês podem reparar que a vinheta, então, na verdade, a gente está contando a nossa aplicação como se fosse uma narrativa literária. Então, a gente está contando, a gente está descrevendo a história para o autor, para o leitor, de como é que aconteceu a aplicação lá na nossa aula. Então, peraí. Se isso daqui é a ideia de vinheta, você pode ver que ela está contando, a gente, é como se a gente estivesse lendo um livro e a gente estivesse interagindo com a história. Quando ela descreve o estudante, que ele veste a roupa, eu consigo imaginar coisas. Eu consigo pensar em como é que era isso. Onde que eu queria chegar nesse momento? Eu vou tomar liberdade, eu não vou mostrar os autores, mas isso daqui foi um trabalho que a gente escreveu recentemente para a revista Com a Conversa o Professor. Ele trata de conversas numéricas, uma abordagem para desenvolver o pensamento computacional e a equidade no ensino médio. Aí, então, o artigo ele segue normal. Eu queria chegar na parte... E do que se trata esse artigo, né, no final das contas? Na parte do caminho metodológico, ele fala que das dificuldades do sistema educacional, que abrange escolas públicas e privadas, que oferece educação infantil até o médio, assim como em muitas áreas rurais e pequenas cidades brasileiras, Pinda enfrenta desafios. A escola, onde a pesquisa foi realizada, ela está num bairro periférico e atende alunos da zona rural, que chegam por meio de transporte público. Você vê que a gente vai envolvendo o leitor. O planejamento era de conversa numérica, então teve cartela de pontos e teve uma atividade com subtração. A gente contou como é que foi a implementação. A gente falou como é que foi a avaliação do processo. Até aqui está igual a parte de métodos. E como é que a gente analisou os resultados. Na hora de contar a história,
olha como é que a gente começou a fazer a nossa vinheta. A atividade envolvendo as conversas numéricas foi realizada dentro da sala de aula dos alunos, dada a quantidade de estudantes na turma e condições ambientais da escola. Localizada no bairro periférico, a escola é cercada por alambrados, o que torna complicado realizar atividades fora da sala, pois o barulho da conversa e os gritos das pessoas que passam na rua acaba atrapalhando a concentração dos alunos. Você já começa a contextualizar. E aí a gente vai descrevendo. Você vai como é que você fez na sala, desde o planejamento da aula, como professor e estudante do curso de formação de professores para educação básica em nível de mestrado, como é que a gente veio tratando isso, a figurinha da cartela de ponto, eu vou mostrar o meu cartão de atividades, participação dos estudantes. Eu começo a descrever diálogos. Eu tenho uma estudante E1 que ela questiona, professora, por que a gente tem que fazer isso? Eu não vejo como contar essas bolinhas vai ajudar a gente na prova. Eu entendi a inquietação de E1, ela representava um sentimento comum em muitos estudantes que não conseguem enxergar a aplicação prática imediata de certos exercícios. E1, essa atividade é para mostrar que existem várias formas de ver e resolver problemas em matemática. Ou seja, a gente vai descrevendo a narrativa do que vai acontecendo. A estudante E2 é outro estudo de caso. A estudante E3 é outro estudo de caso. Então, eu vou descrevendo o que acontece nas minhas atividades. Tem uma estudante E5, tem uma estudante E6, e no final, depois que eu descrevi a atividade, aqui a gente descreveu uma atividade. Vocês estão fazendo 4, 5, 6 aplicações, 8 aplicações, sei lá quanto vocês estão fazendo. Depois que você descreveu as atividades, você vai fazer a análise ou do conteúdo ou do discurso. Esse primeiro exemplo é uma análise de discurso. Porque eu estou interessado em saber, a gente estava interessado em refletir sobre a necessidade de formação contínua dos professores para abordagens equitativas na educação matemática. Então, o que a gente fez? A gente começou a pegar fala dos estudantes e começou a fazer uma conversa com a literatura. Olha só, a gente pegou, a gente vai refletir sobre isso daqui. A gente colocou Flavel, a gente colocou Schumann, a gente colocou um Almeida, que é um trabalho da professora Ana Calil, a gente colocou Coelho, a gente colocou a Boller, a gente colocou Vygotsky. Você percebe? E olha só, Boller argumenta que entender os estudantes como capazes de desenvolver o desenvolvimento e crescimento leva a uma maior motivação e engajamento, algo que parece estar acontecendo com a estudante E1. Ou seja, eu estou falando desses autores, mas ao mesmo tempo eu estou associando com a minha revisão de literatura. Essa mudança comportamental de E1 pode também ser conectada ao pensamento de Vygotsky sobre as EDP, que sugere que o aprendizado ocorre de maneira mais eficaz quando as atividades estão além do que o aluno pode fazer sozinho. A estudante E1, que estava desinteressada, parece ter encontrado, por meio da colaboração e da discussão, uma ponte para se engajar. Você percebe? É isso que a análise faz. A gente começa a transitar entre aquilo que a gente viu na sala, com falas, com evidências, e conversar com a literatura. Queria dar um segundo exemplo. Esse daqui é um outro trabalho de um outro parceiro da gente. Reconfiguração do layout da sala de aula como recurso para inclusão e equidade na educação matemática. Beleza. O artigo é o mesmo, segue na... Essa pessoa, ela estava mexendo no formato da sala de aula. Quando esse professor, essa professora estava fazendo isso, ele descreve a mesma coisa, ele descreve a atividade, ela é focada no conteúdo de razão e proporção, ele usa o centro de mídia, tem carteiras, com mesas carteiras, 40 notebooks, o estudo foi na plataforma Matific, então a gente descreve o que é a Matific, fez uma representação do formato das mesas e carteiras, como é que a gente fez a gestão da sala de aula, como é que a gente fez isso, e a partir daqui,
A gente falou da avaliação, tudo, e vamos apresentar o resultado. Lembra da vinheta que eu mostrei? Que ela começava desse jeito, ó. Dito boa noite de ambas as partes, eu procuro um lugar longe do ar-condicionado para me acomodar. Esse professor, nessa descrição, a gente começou assim. Nesse dia, eu recebi os alunos de forma habitual, cumprimentando-os individualmente na entrada da sala e interagindo com eles. É uma vinheta. Durante a tomada da presença, eu percebi que a sala estava mais agitada que de costume e um dos principais desafios foi a manter os alunos focados nas tarefas. E aí, diferente do que aquela outra professora fez, ele descreve quem são os estudos de caso. Ó, quem é E1 para ele? É um aluno que tende a resistir a mudanças e prefere rotinas estabelecidas. Ele é conhecido por questionar abordagens, por demonstrar relutância. E2 é curiosa. E3 é um estudante com TEA de suporte 2. E4 é uma aluna que enfrenta dificuldade em matemática, principalmente quando faz atividades individuais. Então, ou seja, eu descrevi para o autor eu contextualizei a escola, falei da atividade e na hora da minha aplicação, eu separei os meus estudos de caso e eu descrevi. Eu fiz uma estratégia de EASE. Eu estou contando para o meu leitor quem são os estudantes. Ó, e aí você começa o diálogo. A mesma coisa. Essas são as evidências que estão marcadas lá no seu diário de campo ou na sua gravação, na sua filmagem. O que está acontecendo na sala? Professor, por que tem que ficar virado para a parede? Não faz sentido. Hoje a gente vai testar e eu posso colocar sentimentos. A E2 estava inquieta. E3 estava com um leve sorriso no rosto e o professor sorriu de volta para encorajar. Então, isso vai posicionando o leitor. Ao final que você descreve a sua atividade, qual que é o próximo passo? Você pode ver que a descrição da atividade foi longa. Eu vou falar sobre a importância da formação contínua para abordagens equitativas na educação matemática. Praticamente, aqui começa de novo. Eu vou falar de Schumann, eu vou falar de Coelota, eu vou buscar o Almeida, eu vou buscar esse povo, vou buscar o Dario Fiorentini e vou começar a descrever, ó, E3, E5, E2, E1. Vou contando as histórias, eu vou intercalando a mudança comportamental de E1, o que aconteceu com E4, com E6, e assim por diante, até chegar na minha consideração final. Outro exemplo, um último exemplo dessa parte, eu vou passar para a Kátia só mostrar um trabalho de análise de conteúdo. Tudo isso que a gente está mostrando, que eu estou mostrando nesse momento, é análise textual. Olha só, análise colaborativa de gráficos estatísticos como recurso para a equidade no ensino médio. Beleza, a lógica é a mesma. Vem um artigo, tralalalala, escrevemos, fizemos o referencial teórico, e aí, quando chega aqui, caminho metodológico. Descrevi a atividade, tudo, fiz a descrição de papéis. Esse professor, essa professora, olha só, para garantir a estruturação adequada do trabalho em grupo, foi realizada uma divisão de papéis, atribuindo funções de facilitador, harmonizador, tudo do jeito que a gente conhece. Porque quem vai ler o trabalho, provavelmente no trabalho dela, ele vai usar esses termos. Ele coloca as perguntas que são feitas e olha lá, na análise. Ao iniciar a atividade, percebi uma mistura de curiosidade e apreensão no rosto dos estudantes, pois embora já estivessem acostumados a atividades colaborativas, a sala estava mais agitada. Mas, contudo, o ambiente organizado em formato hexagonal, com mesas trapezoidais unidas para facilitar a colaboração, parecia encorajar a interação. Esse jeito de contar a história é o que vai fazer diferença. Ele apresenta o cartão de recurso, ele conta tudo, e aí, diferente do que ele vai detalhando, do jeito que foi feito nos trabalhos anteriores, os diálogos, repara o seguinte, ele começa a falar da divisão dos papéis que se mostrou eficiente. Em um dos grupos, o facilitador perguntou a um colega, o que você acha que está dando errado nesse gráfico? E após um momento de hesitação, o colega começou a apontar pequenas incongruências na escala do gráfico.
Então, ele está discutindo como é que foi o papel do facilitador, como é que foi o papel dos harmonizadores, dos redatores, como é que funcionou a questão do controlador do tempo. Ele começa a descrever isso, mostrando coisas que ele foi percebendo nos grupos e como é que isso ele evidenciava o engajamento da turma no processo. Esse daqui é um exemplo de cartaz que foi gerado no final, de produto final, e no final, o que ele faz? De novo, a importância da formação para atividades equitativas. Todo mundo, Dario Fiorentini, Schumann, Tardif, percebe? Então, você pode ver assim, praticamente todos os autores que a gente acaba trabalhando, se você trabalhar com a Dilke, se você trabalhar com qualquer outro autor, ele vai enriquecendo essa conversa e ele facilita. Talvez isso que eu tenha mostrado para vocês, não sei se vocês chegaram a ver coisas desse tipo, mas a ideia de apresentar é essa. É você contar uma história, contar uma historinha de como é que a coisa está acontecendo na sua sala e você ir marcando frases de quem estava utilizando aquilo. O aluno tal falou tal coisa e eu percebi isso. Lá depois da terceira, da quarta implementação, o que aconteceu com esse aluno? Ele estava mais engajado? Não? Você achou que estava a mesma coisa? Você achou que funcionou? Você achou que não funcionou? Beleza? Para quem vai trabalhar com análise de conteúdo, qual que é a diferença? Bom, a questão da apresentação da história é essa. A apresentação da história não tem muito para onde correr, não. Porque você vai ter que mostrar como é que você... no método você montou lá o seu plano e você vai contar a historinha para o leitor, para qualquer leitor, como é que aconteceu. Como é que aconteceu na sala de aula. Isso deu uma visão um pouco melhor para quem não tinha visto coisas desse tipo. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Pelo menos a parte de a vinheta, a parte de contar a história, até a parte de contar a história, tá tudo bem? Até a gente escrever, sim, né? Beleza, até a gente escrever, tranquilo. E vocês podem ver que tem gente que já está com resultado. E a gente já tem feito. Tem vários de nós que já estamos escrevendo isso daí. Na hora de analisar, Kátia, você consegue compartilhar com a gente uma análise de conteúdo? Só para mostrar uma estratégia diferente? Eu estou abrindo aqui Estou abrindo da Raíssa, os meus já conhecem, tá? Da Raíssa. Mas, na verdade, eu queria implementar com a gente, igual a Cleusa fez. E eu tenho trabalho também que eu já divulguei aqui com eles da Joyce, que é minha aluna de mestrado, né, que já defendeu, onde a gente usou Iramutec para apoiar. A gente aqui não vai usar Iramutec, mas o Iramutec, ele nos dá as classes, né? Ele já dá a classe pronta para nós e a gente tem que analisar as classes. Então, eu vou mostrar aqui primeiro da Joyce rapidamente, onde a gente usou Iramutec. Só que, mesmo usando Iramutec, a gente tem que analisar as classes formadas, né? E é isso que eu queria que vocês vissem. E depois a gente vai para a Raíssa, que vocês já conhecem, né? Mais brevemente, porque aí vocês podem ler. Então, vou compartilhar aqui. Porque esse que o Will falou, eu não estou conseguindo, tá apagado para mim. Tá. Esse que ele falou é análise de discurso, né? É mais para quem vai fazer análise de discurso. A de Bardan tem todas aquelas nuances lá que a gente conversou ontem com a Cleusa. Está compartilhando aí? Tá? Tá perfeito. Sim. Tá, o que acontece, né? Aqui no trabalho da Joyce, o que eu quero explicar para vocês? Isso aqui já está defendido, tá? Ela entrevistou professores, tá? Vocês não vão entrevistar, mas vocês vão estar anotando tudo. Então, vocês vão ter um texto,
tá? Um texto ali de tudo que vocês anotaram, que vocês vão fazer a leitura flutuante, como a Cleusa disse. Esse texto, ele tem que ser limpo, tá? Eu e o Will usamos o Colab. Então, pode ser que você tenha aí 60 páginas de texto. Esse texto inteiro, ele não entra na sua dissertação. Tudo que você escreveu no diário de campo, isso não entra na dissertação. Entra na dissertação as partes principais, tá? Por exemplo, aquelas falas dos alunos, isso pode entrar, como o Will mostrou ali, aluno 1, aluno 2, porque a gente já tinha conversado que vocês não conseguem analisar uma sala inteira. Não conseguem analisar. Vocês conseguem analisar o pior aluno, o melhor aluno, os 2 alunos medianos, um com TDAH, outro com outra questão aí de aprendizado. Então, há de se escolher alguns alunos para análise. A gente não é capaz de analisar uma sala inteira, tá? Com o tempo que nós temos. Então, ó, pelo Iramutec, o Iramutec dá várias coisas, né? Eu auxiliaria os meus alunos, tá? Aqui está escrito classe, porque é do Iramutec, tá? Para a análise de Bardan, a gente chama de categorias, tá? Categoria 1, categoria 2, categoria 3. Como que isso daqui surge? Se você pegar o seu texto inteiro de 60 páginas, tá? Limpar o texto, que a gente usa o Colab, né, Will? Sim. E aí ele faz na hora essa limpeza. Então, isso é um facilitador que a gente tem, tá? Aí você joga no Iramutec e ele te dá as classes, que para Bardan seriam as categorias. Ele dá algumas classes, tá? Para você analisar. Percebam que aqui não tem o nome das classes, como a Cleusa mostrou ontem. O Iramutec, ele dá exatamente isso aqui, ó. Tá? Mexer, adquirir, ligar, computador, complicado, buscar, aprender, ferramenta, aplicativo, através, habilidade, precisar, curso, pessoa, facilidade e época. Do que vocês acham que isso aqui está falando? Que é essa a questão, a gente vai dar um nome para essa classe, tá? Você ficar lendo isso daqui, pode falar. Alguém está falando? Se a gente olhar essas palavras aqui, que o Iramutec nos transporta, a gente consegue dar um nome para isso. Por exemplo, a classe 1, a gente chamou de pensar e agir. Vamos olhar de novo aqui a classe 1. Mexer, adquirir, lidar, computador complicado, buscar, aprender, ferramenta, aplicativo, através, habilidade. Percebe? A gente dá um nome para essa categoria. Esse nome é a gente que dá. Tá? Pensar e agir. Por exemplo, é o nome da classe 1. E aí a gente fala sobre aquelas palavras que estão lá escritas. Ó, os professores refletiam e pensavam em estratégias para adaptar suas abordagens de ensino, parará, parará. Porque quando a gente lança isso no Iramutec, por exemplo, aqui no trabalho da Joyce, ela entrevistou os professores, cada professor tinha 30 páginas para cada um. Só que a gente coloca um código lá e fala, isso é do professor 1, isso é do professor 2, isso é do professor 3, né? E a gente vai organizando dessa forma. Então, a gente teria as classes. No caso da Joyce, a gente pensou em explicar isso melhor, que vocês também podem fazer, tá? Trabalhando com mapa mental, explicando ele. Então, na categoria pensar e agir, tinha lá a palavra ferramenta, mexer, adquirir, lidar, computador complicado, buscar e aprender. Tá? E aí ela deu o nome, e o que ela faz aqui? Aí ela vem explicando, e se fundamentando nos autores ali que respondem isso. Olha aqui, ó. Isso daqui tem que ter no trabalho de vocês. O que os alunos falaram, que é aquilo, as vinhetas que eu estava trabalhando. Tá? Então, não foge muito daquilo, ó.
Vem falar, ó, o professor falava isso, outro professor falava isso. P é professor, tá? E aí vem com as falas dos professores. Tá? Isso daqui é análise de conteúdo. Agora, mesmo sem ter colocado o nome, que análise de conteúdo é uma análise, tá? Aqui, a gente vê o trabalho da Raíssa, que os meus alunos, por exemplo, já conhecem. No caso da Raíssa, ela usou análise de conteúdo. Tá? Então, eu acho que para vocês é muito mais fácil olhar um trabalho que já usou. A Raíssa usou análise de conteúdo e a Cristiane também usou análise de conteúdo. E usou análise de conteúdo se fundamentando no PED, a Cristiane, tá? Vamos aqui para a parte de resultados. Vocês já deram uma lida, pelo menos os meus? Deixa eu ver aqui. Eu conheço o trabalho dela, mas... Eu não tinha olhado para ele. Vocês estão aí ainda? Ó, Sim. delineamento metodológico. A gente já colocou lá que usa Bardan, olha lá, qualitativo. Assim torna-se também de campo, que a gente vai fazer diário de campo, e ela fez. Aí vem a parte de participantes, que vocês já têm. Instrumento de produção de dados. Aí vamos falar do comitê de ética. No seminário 2 tem que aparecer o número, tá? Ali do comitê de ética. Aí ela vem falando do diário de campo, que vocês também já falaram, que é o diário de campo, a maioria. Registro fotográfico, estamos aqui na metodologia. Aí, no trabalho da Raíssa, olha aqui, ó, tudo que a gente viu ontem, foi utilizada a abordagem descrita por Bardan, pré-análise, exploração, tratamento, inferência e interpretação. Na pré-análise, aí vai escrever um pouquinho mais disso daqui, tá? No trabalho de vocês. Vem falando de todos, ó. Exploração do material, tratamento dos resultados, inferências, beleza? Análise e discussão dos resultados. E aí ela vem mostrando, ó, isso aqui é o diário de campo dela. Tá vendo? O diário dela, resumido, obviamente. Tá? Ela vem com o diário dela e vem falando sobre isso. E se fundamentando em autores, né, que também falam isso. Os meses que foram desenvolvidos. Ó, aqui ela coloca o que ela fez em cada aula. Vocês também têm isso, só que vocês têm para 8 ou 12 aulas. Ela fez a presença. E assim vai, pessoal. Se eu for passar tudo isso daqui, nossa senhora, né? Aí coloca as fotos do desenvolvimento e vai discutindo. Olha aqui as falazinhas, ó. De vocês tem que ter, tá? Para análise de conteúdo. Então é isso. Bom, tendo o trabalho da Raíssa, da Cristiane em mãos, dá para auxiliar bastante quem vai fazer análise de conteúdo. É seguir ali o método, entendeu? Que está proposto. Bom, era importante que a gente mostrasse, então, essas duas formas, mas fundamentalmente, a gente precisa trazer evidências de engajamento, a evidência de equidade que a gente está aplicando na sala.
Por isso que aparece a fala dos estudantes. Por isso que aparece a fala dos professores. Como é que a gente vai contar isso? Se a gente vai contar de uma maneira mais séria, se a gente vai contar na forma de uma narrativa, da forma como eu mostrei, aí é gosto, aí é critério de cada um, e é importante que cada um desenvolva também seu próprio estilo. E é isso que a riqueza de conteúdo, ela faz isso, né? No final das contas. Mas, basicamente, então, agora eu vou fazer a amarração, até porque a gente já chegou numa hora de reunião e eu abro para perguntas e a gente vai fechar. O que acontece? Então, se a gente tem, naquele sentido pragmático que eu falei, do memorial até o método, praticamente está feito. Tem coisas para ajustar? Tem, mas a gente não vai precisar mexer em grandes coisas. O que precisa ser feito? A gente precisa contar essa história, contar a história, pelo menos das primeiras aplicações, e fazer uma reflexão em cima delas. Seja por análise de conteúdo, seja por análise textual. Então, se a gente conseguir... E quanto tempo que a gente tem para fazer isso? 20 dias. É isso. Se achar que dá para fazer isso em 20 dias, tem que avisar o mais rápido possível e vamos começar a trabalhar. Se achar que vai enroscar, não esquenta a cabeça, não. Não tem problema. E a gente vai continuar trabalhando normal. Aí, na segunda-feira, o máximo que vai acontecer é eu fazer uma enquete, colocar nos grupos e falar assim, ó, vai em dezembro ou vai deixar para fevereiro? Só para a gente ter ideia de como é que a gente vai focar, porque daí a gente consegue concentrar energia em alguns trabalhos. Beleza? Lembrando que, só um minuto, Will. Sim. Lembrando que eu gostaria que fossem em dezembro, tá? Porque eu entendo que conseguem. Então, assim, se a pessoa falar assim, eu estou insegura, mas talvez eu consiga, dê o nome para fazer. Se no dia 30 de novembro falar assim, ó, não deu tempo, não consigo, não tem problema. Tá certo? Porque o Will fica assustando todo mundo, de repente todo mundo fala, não consigo, o que não é uma realidade, entendeu? Não. Porque a gente enxerga que conseguem, beleza? O meu colocar medo é simplesmente para que vocês não fiquem se matando. Se vai aparecer com coisa, apareça com coisa de qualidade. A gente não precisa falar, porque assim, para mandar texto para a gente ter que ficar remendando, também não adianta. Que aí quem vai ter que ficar trabalhando sou eu. Então, assim, pelo menos a gente já está com metade do negócio encaminhado. A gente precisa voltar a uma narrativa de experiência agora padrão. Então, padrão é num bom nível. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Se não for, eu acho que foi o Everton, ou foi o Lessa mesmo que falou isso. Se não for para entregar um negócio de qualidade, eu prefiro assim, ó, guarda. Guarda assim, ó, tá tranquilo. Cada um sabe, vai apertar um pouquinho na frente, mas a gente tem gordura. Beleza? Essa é a minha posição. Alguém tem perguntas? Agora eu abro em geral, para todo mundo, para a Alessandra, para o Anderson, para a Dani, Elisa, que eu não tinha falado boa noite, Everton, a Kátia, mais uma vez, Lessa, Pamela, Samira, Thaís, TM, que eu não tinha falado boa noite também, Vanessa. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Senão a gente a gente já cumpriu o nosso papel e aí a gente vai estar fechando tudo isso daqui. A gente conseguiu tirar dúvida, pelo menos conseguiu ver coisas, pelo menos sair daqui com ideias. Bom, Kátia, eu vou parar a gravação. Se eu encerro a gravação, só me despeço de vocês, porque daí fica mais curto para quem for ver, e aí a gente já encerra tudo. Tá joia? Então, beleza. Eu estou encerrando a gravação aqui e já me despeço de vocês.